Nova Delhi captura milhares de cães de rua antes da cúpula do G20. Fenômeno brasileiro ofende internautas japoneses. Ucrânia reivindica ataque a porto de Novorossiysk, que danificou navio russo. Protestos por justiça das vítimas da explosão do porto de Belgrade. Lucro da Petrobras cai 47% no segundo trimestre. Veja como sacar o dinheiro esquecido. O prazo termina hoje. Prova de natação no Sena é adiado por poluição do rio. É agora, na última edição da semana do Boa Tarde Bonito. Vamos começar a edição do BTN de hoje. A Petrobras anunciou uma queda de 47% em seu lucro líquido no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 28 bilhões, somente devido à baixa dos preços do petróleo. A Petrobras anunciou um lucro líquido de 28,782 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023. Quando comparado aos 38,2 bilhões do primeiro trimestre deste ano, esse número representa uma queda de 24,6%. De acordo com o relatório divulgado, a empresa registrou lucros de 54,33 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior, em meio ao aumento dos preços dos combustíveis devido à recuperação da demanda pós-pandemia e à guerra na Ucrânia. Por outro lado, a Petrobras reportou uma queda de 18,1% na receita de um trimestre para o outro, devido principalmente à redução de 4% no preço do barril de Brent. Esta é a primeira publicação de resultados financeiros desde que foi anunciada uma mudança na política de preços da empresa, antes alinhada com o mercado internacional, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O esquerdista, que tem criticado fortemente os lucros da Petrobras, prometeu abrasileirar os preços dos combustíveis, com uma política que permita evitar aumentos aos consumidores quando o preço do petróleo subir nos mercados. Mudando de assunto, protestos no Líbano e no Rio de Janeiro lembraram das vítimas da explosão no porto de Beirute, que completou 3 anos ontem, sexta-feira. Centenas de pessoas foram às ruas de Beirute nesta sexta-feira para pedir por justiça. A manifestação foi marcada para o aniversário de 3 anos de uma das maiores explosões não nucleares da história, em 4 de agosto de 2020, no porto da capital libanesa. A explosão foi provocada por um incêndio em um armazém onde estavam acumuladas, sem as precauções necessárias, toneladas de nitrato de amônio, apesar das repetidas advertências aos responsáveis. Temos experimentado o que essa explosão fez com o povo. Foi resultado da negligência e da corrupção ao longo de 6 ou 7 anos. O governo ocultou a verdade sobre o que tinha lá. Até agora, ninguém nos disse a verdade, que é bem conhecida, mas as disputas políticas no Líbano impediram que seja revelada. Mas não esquecemos nem perdoaremos. Seguiremos nas ruas até que a verdade seja descoberta e haja justiça para os nossos mártires. O governo do Líbano rejeitou uma investigação internacional, como pedem as famílias, e é acusado de ter colocado obstáculos às buscas da justiça local, em meio a divisões políticas e à crise econômica. No Rio de Janeiro, o consulado libanês e a ONG Rio de Paz organizaram uma homenagem na praia de Copacabana para as vítimas da explosão. Somente a verdade e a justiça podem acalmar um pouco a dor das famílias, pais, mães, irmãos e irmãs que perderam filhos, filhas, pais, amigos e pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a explosão. Agora preste atenção, memes que fazem referência ao filme Barbie e Oppenheimer na internet causaram indignação no Japão, o único país atacado com armas nucleares em tempos de guerra. Os memes que estabelecem uma conexão entre os filmes Barbie e Oppenheimer são recebidos com incompreensão e raiva no Japão. Como as duas produções foram lançadas no mesmo dia em vários países, muitos fãs criaram montagens unindo os longas de Hollywood sob a hashtag Barbieheimer.
Algumas dessas imagens foram até mesmo compartilhadas pela conta do filme Barbie, com o comentário "Será um verão memorável". As piadas não caíram bem no Japão, o único país atacado com armas nucleares em tempos de guerra e onde o filme dedicado ao físico Robert Oppenheimer, que teve papel decisivo no desenvolvimento da bomba nuclear, ainda não tem data de estreia. 亡くなった方々もたくさんいる中で、Como muitos morreram, não acho que seja motivo de brincadeira, então acho que seria melhor pedir desculpas. そういうのは多分一切いらないところだと思うので、それは謝って謝罪した方がいいんじゃないかなと思います。 SNS とかでバービーの件とかで Estou vendo muitos comentários sobre essa coisa de Barbie nas redes sociais. Como eu não sou vítima direta do ocorrido, minha reação sinceramente não foi tão forte assim. De uma perspectiva global, parecia um pouco de falta de consideração para mim. 国際問題的な視点でいうとちょっと配慮には欠けるかなとは思いました。 50% はなんか馬鹿げてるよねって Parte de mim acha que é bobagem, mas por outro lado, como é uma chance de lembrar o que aconteceu, isso pode ser um episódio bom. きっかけになればそれでもいいかもっていう感じですかね。 Devido à reação no Japão, o estúdio de cinema Warner Brothers, que produziu o filme da Barbie, apagou a polêmica mensagem e pediu desculpas. Barbie vai estrear no Japão em 11 de agosto. Para fechar o primeiro bloco do BCM, mais de 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada de 1971 a 1988 ainda podem salcar o dinheiro considerado esquecido nas cotas do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O Rodrigo já está aqui do meu lado, na tela, para explicar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Mais de 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada de 1971 a 1988 ainda podem sacar o dinheiro considerado esquecido nas cotas do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP. O prazo para o saque do dinheiro termina neste sábado. Segundo a Caixa Econômica Federal, apenas 745 milhões do total foram resgatados até o dia 30 de junho, totalizando 513 mil pagamentos feitos pelo banco. Se o saque não for realizado no período, o dinheiro irá para o Tesouro Nacional e a transferência deve ser feita até o dia 20 de agosto. Há, no entanto, um prazo de até 5 anos para requerer o valor de volta, mas os procedimentos para solicitação ainda não foram divulgados. A cota é diferente do abono salarial do PIS/PASEP, pago mensalmente aos trabalhadores que se enquadram nas regras. O valor médio das cotas é de R$ 2,3 mil, mas o saldo individual de cada um vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou e no período qual era o salário naquele momento. O saque das cotas pode ser feito totalmente online pelo aplicativo do FGTS, sem que seja necessário ir até uma agência da Caixa. A consulta para saber se tem direito também é feita pelo app. Herdeiros poderão sacar os valores, mas terão que apresentar documentos que comprovem o direito de receber a cota. Teles, eu volto com você aí do estúdio. Fica aí, a informação, a dica para os trabalhadores do ano que o Rodrigo destacou. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Boa tarde para você, viu? Até segunda. Agora uma pausa super rápida. E a seguir, Nova Odeb captura milhões de cães de rua antes da cúpula do G20. Ucrânia reivindica ataque a porto de Novorossiysk que danificou um navio russo. Essas mais notícias logo após o intervalo, que é rapidinho, já voltamos. Voltando do intervalo e agora a reta final do Boa Tarde Mundo. E Nova Odeb, que tem milhões de cães de rua, começou uma grande operação para reduzir esses números antes de setembro, quando sediará a cúpula do G20 no país.
governo indiano realiza uma campanha para capturar, esterilizar e esconder milhares de cães de rua que vagam pela capital Nova Delhi. A iniciativa faz parte dos esforços para limpar a megacidade antes de setembro, quando sediará a cúpula do G20. A decisão é criticada por parte da população. Os cães estão sendo removidos para mostrar como a Índia progrediu e também para esconder as partes sujas do país. Os cães normalmente vagam pelas ruas e na América não há cachorros vagando por lá, ou no Canadá, assistimos à TV e os filmes e os cães estão por toda parte. Não tenho meu próprio lugar para ficar, então onde eu vou manter meu cachorrinho? Primeiro preciso ter minha casa e depois posso mantê-lo comigo. O nome desse é Lalu e há o outro, Kalu. A caça aos cães se concentra principalmente em torno de hotéis e monumentos turísticos, como o Forte Vermelho. Mais de 60 mil cães de ruas perambulavam por Nova Delhi em 2012, o mais recente número oficial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 20 mil pessoas morrem de raiva todos os anos na Índia. Mudando de assunto mais uma vez, uma prova internacional de natação em águas abertas, previstos para este sábado, que serviria como teste para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi adiado para domingo, devido à poluição do rio Sena, em Paris. A Federação Francesa anunciou nesta sexta-feira o adiamento de uma prova internacional feminina de natação programada para este sábado no Sena. A competição serve como teste para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 e agora vai ser disputada no domingo, no rio que corta Paris. De acordo com um comunicado da entidade, a qualidade da água está atualmente abaixo das normas aceitáveis para garantir a saúde dos nadadores. Inicialmente, as mulheres deveriam competir no sábado e os homens no domingo. Com a decisão, as duas provas serão disputadas no mesmo dia entre a Ponte Alexandre III e a Ponte de l'Alma, mesmo percurso previsto para os Jogos de Paris 2024. Os treinos programados para a tarde desta sexta-feira foram cancelados pela poluição no Sena, causada pelas chuvas que caíram na capital francesa durante a última semana e provocaram o transbordamento da rede de esgotos até o rio. Os organizadores da prova, supervisionados pela World Aquatics, voltarão a analisar a qualidade da água do rio antes da prova de domingo. Agora, para encerrar a edição de hoje, fontes dos serviços essenciais ucranianos afirmaram nesta sexta-feira que o ataque de drones nesta noite contra o porto russo de Novorossiysk causou danos ao navio de desembarque anfíbio Olengosk-Komiflet. Fontes dos serviços especiais ucranianos afirmaram nesta sexta-feira que o ataque de drones nesta noite contra o porto russo de Novorossiysk causou danos ao navio de desembarque anfíbio Olenogorsk-Gorniak. Num vídeo que circula nas redes sociais e que supostamente mostra o ataque, é possível ver como um drone marítimo de superfície ucraniano, carregado com 450 quilos de explosivos, se choca contra o navio que neste momento estava tripulado por cerca de 100 soldados russos. Esta não é a primeira operação com drones marítimos reivindicada pelos serviços secretos ucranianos, que já assumiram a responsabilidade pelos ataques à Baía de Sebastopol no ano passado e pela explosão da ponte da Crimeia. O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta manhã uma tentativa de ataque com drones contra instalações militares na península da Crimeia e contra o porto de Novorossiysk, cuja base naval é a segunda mais importante para a frota russa do Mar Negro depois de Sebastopol. Segundo o Ministério, os drones foram detectados e destruídos antes que pudessem atingir seus alvos. O Boa Tarde Mundo acaba por aqui. Muito obrigado por podermos concluir essa primeira semana do nosso BTN. Para rever nossas reportagens, claro, só voltar aqui no YouTube e assistir. Lembrando que à noite tem sim informações do Brasil e do mundo no Jornal Mundial. Tchau, tchau, bom final de semana pra você e até segunda. Curta no domingo, viu?